Boa noite, pessoal. Meu nome é Dima, sou aluno do SMD e esse é meu PetChakut desenvolvido para a cadeira de Direção de Arte para Multimídias. E hoje vou falar sobre animação cutout. Antes de eu começar a falar sobre animação cutout, é importante entendermos como foi criada a animação. Entre os anos de 1828 e 1832, o cientista belga Joseph Plateau inventou o fenacitoscópio. Ele é formado por dois discos de papel ligados por uma haste. Em cada um existem desenhos, e quando os discos são movimentados, dá-se a impressão de que as imagens estão se movendo no papel. Pouco tempo depois, William Homer inventou o zootropo, um equipamento que seria o sucessor do fenacitoscópio. Ele era formado por um tambor com desenhos. Ao rodá-lo, as imagens eram animadas. Já em 1892, o francês Émile Renaud inventou um aparelho chamado praxinoscópio, mecanismo que projeta na tela reproduções desenhadas sobre fitas transparentes. Essa projeção foi exibida em Paris, se tornando responsável pelo primeiro desenho animado. As primeiras animações em 2D que conhecemos e vemos no cinema eram feitas de maneira manual, na qual os moldes dos personagens eram feitos em um plástico transparente. Eles eram colocados em uma célula que são camadas de desenho e com uma câmera em cima. Os personagens ficavam em cima do cenário e para fazer o movimento eles moviam a folha com o cenário e alternavam as posições dos personagens. E agora imagina que para cada segundo era feito 24 frames, ou seja, 24 desenhos e ainda com essas repetições desse processo. Produzir animação é um processo extremamente trabalhoso e extenso. O grande problema é a grande demanda e a impaciência de esperar pela produção, especialmente em séries animadas. Graças ao avanço da tecnologia e especificamente dos computadores e da caneta óptica, agora é possível animar pelos computadores. Não é mais preciso utilizar mecanismos que intercalam filmes ou até tirar fotos das camadas dos personagens e cenário. Agora temos mais liberdade para criar técnicas para agilizar a animação. Mediante a necessidade de acelerar ainda mais o processo de animação, o mercado buscou alternativas para a produção mais rápida. As animações japonesas, por exemplo, vêm optando pela simplificação dos traços e sombras, ou até mesmo aplicar o 3D, que era algo que não era possível antes dos computadores atuais. Uma das formas que agiliza o processo de animação é a animação limitada, criada pelo Joseph Barbera e William Hanna, do estúdio Hanna-Barbera. Com essa técnica, uma animação produz bem menos desenhos, barateando consideravelmente os custos de produção, e não faltou muito para o estúdio dominar o mercado de animação. Bom, o processo era bem simples. Os personagens permaneciam estáticos com apenas a cabeça se movendo para os lados e abrindo e fechando a boca para falar. Para facilitar e disfarçar os cortes dos movimentos, os personagens possuíam adereços no pescoço, como colares e gravatas. Então eles poderiam tratar a cabeça de uma forma bem independente. Bom, o cutout é um pouco parecido com a técnica do estúdio Hanna-Barbera. Essa técnica consiste em desenhar as partes dos personagens separadamente e juntar ou alterá-las separadamente em decorrência dos frames, ao invés de desenhar tudo novamente como é feito na animação tradicional. Uma ferramenta muito presente na animação cutout é o ring, que em termos de função trabalha de forma semelhante com a do 3D, que é a de um esqueleto que determina a forma como o modelo se move, mas na animação cutout é ele quem determina quais pedaços ficam atrelados a quê e qual parte fica na frente da outra, formando assim uma hierarquia entre as partes do corpo do personagem. A diferença entre a animação tradicional frame a frame e a animação cutout não fica apenas no processo de desenvolvimento, também é perceptível ao assistir qualquer produção feita por essas técnicas, como por exemplo a animação dos Thundercats de 1985 e Thundercats de 2020. Claro que o design dos personagens e a proposta das duas séries são diferentes e tentam atender diferentes públicos, mas há um preconceito a esse estilo de animação, pois em alguns casos a movimentação do personagem fica robótica demais. Para evitar isso, é empregado frames desenhados para a suavização de determinados movimentos ou apenas se utiliza de mais variações das partes desenhadas. Então, é bastante comum misturar animação cutout com a frame, mas para ser sincero, nem todos os estúdios aplicam isso, talvez para evitar gastos de recurso, tempo ou por fazer parte do estilo da obra mesmo. Graças à tecnologia e à animação cutout,
Várias histórias podem ser contadas, já que as barreiras que dificultavam a realização dessas obras foram simplificadas e agilizadas por ferramentas digitais. E é por isso que a animação cutout é a principal técnica no mercado de séries animadas. E por falar em ferramentas digitais, o software de animação cutout que domina o mercado de séries animadas é o Tubo Harmony, e é com ele que eu desenvolvi a minha peça autoral. Com base nisso tudo, eu criei dois personagens animados através da animação cutout. A ideia é criar dois personagens na qual um seja apenas traço e o outro tenha traço e preenchimento. Tudo isso para testar as diferenças de movimentação que os riggers podem proporcionar em estilos diferentes. Além disso, é uma boa maneira de testar a velocidade de produzir uma animação simples através dessa técnica. E deu certo, já que deu tempo de apresentá-la nesse Petchacut. Quero agradecer a atenção de vocês. Fazer esse Petchacut foi muito gratificante, pois aprendi muito sobre o mercado de animação e com certeza tudo isso vai fazer parte da minha vida profissional. Obrigado por assistir e até mais.